Graça e paz. É bom podermos estar juntos novamente, estudando a Palavra de Deus. E nesse momento nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos estudar um caso, uma passagem na vida e no ministério, precisamente no início do ministério de Jesus, e buscarmos instrução para a nossa vida. E vamos ler o texto da Palavra de Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver nem mesmo lugar junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes Jesus a fé, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? E o que é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, tome o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se e à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que Deus abençoe neste momento em que vamos meditar na sua palavra, buscarmos essa instrução. Eu quero orar com você neste momento. Pai, que o teu Espírito Santo nos acompanhe nessa aventura de fé, de descobrirmos aquilo que o Senhor deseja de nós e o desafio que temos como cristãos para vivermos em tua presença sempre. Ó Pai amado, em nome de Jesus nós entregamos esse tempo de meditação nas tuas mãos e pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A vida muitas vezes é cheia de surpresas. Às vezes planejamos alguma coisa, não dá certo, planejamos uma outra coisa, não dá certo, e de repente algo que nem planejamos, é isso que Deus abre as portas. Mas quando Jesus está presente na nossa vida, o inusitado pode até acontecer. Cegos vêm, coxos andam, paralíticos se levantam, até mortos ressuscitam na presença de Jesus. O que eu quero dizer para você nesta noite é que, a despeito das circunstâncias que nos encontramos, se estamos com Jesus, estamos em boa companhia. E não importa os temporais, não importa as dificuldades, não importa as crises, e não importa nem a pandemia, já que estamos com Jesus. Alguns anos atrás eu vi a primeira vez um slogan, e isso há muito tempo atrás. Eu viajava e vi num para-choque de caminhão a expressão 100% Jesus. E eu fiquei pensando,
essa expressão se tornou popular. Depois eu vi em camisetas, vi em adesivos nos veículos, e é muito fácil andar com Jesus no peito. Eu até diria como um slogan, como um apelo até fashion, até da moda, para nos apegarmos. É fácil andar com Jesus no peito. E aí eu volto ao caminhão e o seu para-choque, né? É muito importante e é fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus, ou seja, ter coragem para andar com Jesus. O Evangelho de Marcos é um evangelho também onde Jesus é apresentado como aquele que vai caminhando, como aquele que vai visitando, como aquele que vai rompendo o cerco do judaísmo tradicional, como aquele que vai alcançando aquelas pessoas que eram consideradas inalcançáveis. É um Jesus que se mostra no Evangelho de Marcos disponível para caminhar conosco. E aqui não é diferente. Jesus está no início do seu ministério e ele está ali passando entre a Galileia, entre a Cafarnaum, que são vilas, são pequenas cidades, pequenos povoados, mas que ali Jesus desenvolve o seu ministério, passa a se desenvolver. Então, o Evangelho de Jesus ele começa nesses pequenos lugares e aí ele vai se espalhando e até chegar aos nossos dias, exatamente aqui onde nós estamos. Por isso eu sempre digo à igreja, se você quiser começar a ler a Bíblia, leia o Evangelho de Marcos. Leia durante a semana, são 16 capítulos, dá para ler numa semana, e quando terminar, comece novamente o Evangelho de Marcos. Na segunda semana, leia o Evangelho de Marcos. Na terceira semana, comece novamente, leia o Evangelho de Marcos e leia muitas vezes durante o ano, e você vai compreender muitas coisas sobre Jesus. E é claro, o texto ele vai relatar Jesus em Cafarnaum, e na passagem dele anterior em Cafarnaum, ele tinha ministrado libertação a um endemoniado. E é claro que agora, ao retornar, e muitos milagres tinham acontecido, muitos enfermos eram levados para Jesus naquela região, então toda notícia sobre ele se espalhava rapidamente, e quando ele está naquela casa, e ali há muitas pessoas, a ponto de não ter lugar nas portas da casa, e aí aqueles 4 homens sobem o telhado, e por que a gente... essa facilidade deles abrirem o telhado daquela casa para descer o seu amigo que está enfermo, para que Jesus curasse. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre como eram os telhados naquela época. Encontrei um comentarista chamado William Buckley, que ele faz uma descrição muito, muito sucinta, que havia nos telhados uma espécie de vigas de madeira. Então as casas elas não eram propriamente forte, resistente, e o telhado teria que ser um telhado leve, e portanto naqueles telhados havia algumas vigas e eram cobertos de barro e palha, fazia uma espécie de telha com barro e palha, mas era uma telha só sobre aquelas vigas. E o que eles fizeram foi exatamente tirar uma parte entre uma viga e outra e descer aquele homem exatamente no ponto onde Jesus está. Não seria um grande prejuízo para o dono da casa, já que era uma coisa muito fácil e muito simples de reparar. Os próprios homens que talvez tivessem feito aquela abertura poderiam reparar rapidamente aquele buraco no telhado. Então não era um grande prejuízo, mas era uma ousadia daqueles homens, tanto que Jesus olha para aqueles homens e vê a fé que esses homens têm.
ele vê o paralítico, mas ele olha para os homens. Até eu gosto muito de um comentarista de anos atrás que dizia assim: aqui nós temos a Irmandade da Maca, o grupo da Maca, ou então o pelotão do amor. Eu também já vi um comentarista trabalhar esse texto e dizer que é o pelotão de choque do amor. Eu chamo esta mensagem de a vida na presença de Jesus. Bom, e aí toda a história ela prossegue e aí Jesus então, a primeira coisa que ele diz àquele homem é que os pecados estão perdoados. E por que os escribas começam a pensar na teologia judaica e na teologia que eles haviam aprendido até então? Porque lá em Levítico 24 diz que aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Então, toda a congregação poderia apedrejá-lo. Então, nesse caso, a concepção dos judeus era de que só Deus poderia perdoar pecado, e ele não reconheceu a divindade de Jesus. Então, para ele, Jesus cresceu por ali, naquela região, em Nazaré, uma vilazinha de 500 e poucas pessoas, e ali realmente não reconheciam a divindade de Jesus e o poder de Jesus. Mas já sabiam dos milagres que Jesus vinha fazendo. Eles já sabiam da fama de Jesus, porque aquilo rapidamente se divulgava. Não havia internet na época, obviamente, mas havia um sistema de tradição oral, as pessoas falarem umas para as outras e contarem os fatos de uma maneira fidedigna ao que aconteceu. Bom, ou chamando a Turma da Maca, ou a Irmandade da Maca, ou o Pelotão do Amor, ou o Poder da Misericórdia, mas nós vamos encontrar nesse texto, com o tema A Vida na Presença de Jesus, algumas coisas para a nossa vida, alguns desafios para a nossa vida. Como foi o encontro destes 5 homens com Jesus? Olha, observem bem, Jesus está ali pregando e alguns estavam ouvindo até para criticar e até para uma certa desconfiança. E, no entanto, o texto e o episódio se conclui naquele momento com aquelas pessoas dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisas assim. Bom, mas voltamos à vida daqueles homens. Bom, primeiro, Jesus olha a fé daqueles companheiros de maca, ou daqueles carregadores de maca, né? Mas eu vou olhar para a história do homem em si, daquele que é baixado, que é descido exatamente onde Jesus estava. Esse homem é curado, ele tem seus pecados perdoados, mas quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida muda completamente. Ele foi amarrado, mas ele saiu dali livre, ele saiu dali completamente livre. Talvez tivesse o perigo naquelas amarras das cordas de caírem. É claro que os companheiros de maca souberam muito bem o que estavam fazendo. Eu entendo que há pessoas que vivem com a vida amarrada, vivem a vida amarrada ao passado, vivem com a vida amarrada a seus traumas, às suas lembranças amargas, vivem com suas vidas armadas, completamente ligados à falta de perdão, deixando mágoas e ressentimentos amarrarem a sua vida espiritual e a sua vida emocional. Mas com Jesus, quando você está amarrado, você pode sair livre. Quando você vive uma vida amarrada, você pode sair livre. Há um outro episódio narrado por Marcos, lá no Marcos capítulo 5, versículo 1 a 15,
Na cidade de Gadara, um homem estava endemoniado e ele vivia 24 horas por dia possuído por uma legião de demônios. Uma legião de demônios é mais ou menos uma legião de soldados, era de 2.800 soldados. Então aquele homem vivia 24 horas por dia endemoniado com 2.800 espíritos. E eles tentavam amarrar aquele homem com correntes, mas não conseguiam porque ele as arrebentava, ninguém conseguia segurá-lo. E ele vivia nos cemitérios. E ele não se vestia, não tomava banho, e todos tinham medo dele. Mas Jesus o libertou, e esse homem foi transformado num testemunho vivo, e ele se tornou missionário, pregando em uma micro-região o amor de Deus e o que aconteceu com ele. Ele tinha uma vida amarrada, sua vida espiritual estava amarrada, não só pelas cadeias, pelas correntes, mas pelas correntes dos espíritos malignos que o seguravam. Há pessoas que vivem com a vida amarrada de amargura, a vida amarrada de ressentimentos, de traumas, de algo acontecido há muitos anos atrás e elas não conseguem perdoar e não conseguem olhar para frente porque a vida ficou presa no passado. Esse homem, ele foi amarrado, mas diante de Jesus ele saiu livre. Jesus deu libertação a esse homem. Esse homem foi carregado, mas ele voltou carregando. Ele foi carregado pelos amigos. Durante anos aquele homem vivia de favores, mas agora esse homem sai carregando. Pessoas que ajudam as outras são pessoas que se dispõem a carregar, a compartilhar, e pessoas que são carregadas um dia têm a oportunidade de carregar. Pessoas que são carregadas não têm força. Pessoas que são carregadas não têm ânimo, não podem caminhar, são dependentes emocionalmente e espiritualmente. Com Jesus, ao invés de ser carregado, este homem saiu carregando. Deixou de ser o peso morto e vai mobilizar outros. Deixou de ser uma carga pesada para os seus amigos, seus companheiros de maca, para ser um homem útil, um homem livre. Esse homem foi enfermo, mas voltou curado. Quantas pessoas são curadas pelo Senhor? Eu tenho visto falar muito das mortes diante da pandemia, diante das dificuldades, mas pouco se fala nas pessoas que têm sido curadas miraculosamente. Eu louvo a Deus porque eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que foram curadas pelo Senhor, só pelo Senhor. Aleluia! Lá no Salmo 103 há uma expressão que o salmista usa, muito interessante. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum, só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da cova, da morte, e te coroa de graça e de misericórdia. Aleluia! Há uma história na Bíblia que nós encontramos também em Marcos capítulo 5,
a história de uma mulher que vivia 12 anos com uma hemorragia e gastou tudo que tinha com os médicos da época e continuava com a hemorragia. E diz o texto que enquanto Jesus se deslocava para ir para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, essa mulher veio por trás e tocou nas vestes de Jesus. Imediatamente ela foi curada. Jesus olhou para trás e disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, tem uma multidão. Todos te tocaram. Mas Jesus disse: não, alguém me tocou. Lá em Mateus, o mesmo texto diz assim: quem me tocou? Enquanto que os discípulos respondem: ninguém te tocou, Senhor. Não, alguém me tocou porque eu senti que saiu o poder de mim. E aquela mulher trêmula sabia o que tinha acontecido e ela disse: Senhor, eu te toquei. E contou a sua história e Jesus disse: vai, filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher saiu daí completamente curada. Aleluia. Eu não sei qual a dimensão da sua enfermidade, mas eu sei a dimensão do poder de Deus que pode curar as enfermidades. É claro que nem todos são curados. Tem o tempo de Deus e o tempo que Deus chama também para a eternidade. Mas se Jesus quiser, basta apenas um olhar e uma ordem e nenhuma enfermidade pode resistir. Este homem foi enfermo e voltou completamente curado. Este homem foi em pecados e voltou perdoado. Eu gosto muito da expressão que Paulo usa lá aos cristãos de Colossos, aos colossenses, no capítulo 2, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, os seus pecados foram cancelados quando Jesus deu a sua vida por nós. Os meus pecados, os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Este homem já está experimentando o grande amor do Senhor, quando este homem, em primeiro lugar, ouve que ele estava perdoado. Jesus não está se importando com a teologia, com as conjecturas e os pensamentos dos escribas que estavam ali, mas ele está realmente se preocupando com aquele homem que está ali, com a situação física e a sua situação espiritual. Seus pecados são perdoados e ele é restaurado e ele sai carregando a sua maca. Seus amigos agora não precisam mais carregar a sua maca, porque ele saiu carregando. Aleluia! Sabe, eu sempre digo alguma coisa, que a graça levará um homem para o céu sem operar milagres. Mas a operação de milagres jamais levará um homem para o céu sem a graça de Deus. Eu já vi muitas pessoas experimentarem o milagre de Deus e depois não estarem nem aí com o Senhor. Mas eu já vi pessoas que não experimentaram milagres e renderam-se aos pés da cruz, e renderam-se a Jesus e entregaram a sua vida ao senhorio de Cristo. Eu também digo que não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. E não há nada que você deixe de fazer para Deus amar menos você.
porque a Bíblia diz que Deus nos ama com um amor eterno. E por isso, com bondade, Ele nos atrai. Aleluia. Este homem veio em pecados e saiu perdoado. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é uma verdade do Evangelho de Cristo. Louvado seja o Senhor. Dentro dessa casa, cheia de gente, um maravilhoso milagre aconteceu. A glória de Deus é manifesta através desse milagre. É um comentarista que ele faz a seguinte conclusão sobre esse texto. Primeiro, Jesus ele olha para cima e vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés. Ele vê esses homens que têm uma iniciativa amorosa, uma união, uma perseverança, uma força-tarefa para ajudar alguém. Em segundo lugar, Jesus olha para baixo e vê um homem doente de corpo e alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor da culpa, e antes de curar o seu corpo, ele cura o espírito, ele cura este homem, ele ministra o perdão, e o perdão é aqui o maior e o melhor milagre que pode ter acontecido. Foi este perdão dado por Jesus. Em terceiro lugar, Jesus olha ao redor e vê os críticos que não tinham vindo realmente para ouvi-lo, mas vieram para vigiá-lo, contradizê-lo e criticá-lo e realmente agredi-lo com palavras. Mas a quarta visão de Jesus, ele olha para dentro e vê o coração dos críticos arrazoando os seus pensamentos hostis a seu respeito e o acusando de blasfêmia. E eu diria que a história desse milagre e seus personagens circunstanciais ainda hoje anunciam o fato maior do poder de Jesus. Ainda hoje, o poder transformador de Jesus é ativo, é atuante. E não importa como você chega, ou como você vai chegar diante do Senhor Jesus. O que Ele diz para você é: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus quer recebê-los e quer transformar a vida de vocês, a cada um de nós. Jesus quer nos receber e transformar. Não importa o peso e não importa as dificuldades, Ele quer nos oferecer a sua graça e o seu perdão. Que Deus o abençoe. Que o Senhor ministre na sua vida e confirme a palavra desta mensagem neste momento a cada um de nós. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração.
disposta a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Gostaria de orar com você nesse momento. Eu tenho alguns pedidos de oração já anotados. Nós estamos com uma jovem da nossa igreja que está precisando de uma cirurgia. Ela sofreu um acidente de moto e vai precisar fazer uma cirurgia no ombro. A Natália, nós vamos orar por ela e fará a cirurgia na próxima segunda-feira. Também vamos orar pelo César, esposo da Elaine, descobriu uma enfermidade, vai precisar fazer série de exames e série de tratamentos e que o Senhor nos vá à frente. Também vamos continuar orando pelo Cláudio, ele está com a Covid, ele, a esposa, uma das filhas, a filha está em Águas de Lindóia, sendo tratada em casa. O Cláudio está entubado em São Paulo e sua esposa Claudete está entubada na cidade de Bragança Paulista. Então, a família está um distante do outro e todos tratando da Covid. Vamos orar por essa família e orar pela graça do Senhor de restaurar estas pessoas em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor nos desafiou nesta noite.
E não importa a situação como nós vamos chegar ao Senhor, o importante é o poder do Senhor. O Senhor não só nos perdoa com a sua graça, dispensa a sua graça, mas também o Senhor restaura a nossa vida. Assim, ó Pai, como o Senhor fez na vida daquele homem que foi trazido pelos amigos e foram colocado ali no meio da casa, pendurado, o Senhor trata também conosco. Entregamos, Senhor, cada pessoa nas tuas mãos. Agora, eu quero orar pelas pessoas que estão precisando de um auxílio, um socorro no momento de angústia, de preocupação com a saúde. Eu oro pela Natália, que o Senhor abençoe. Te louvamos pelos exames que ela já fez e a sua cirurgia está marcada. Que o Senhor prepare realmente todas as coisas, tranquilizando o coração e resolvendo esse problema diante do acidente que sofreu. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos a Giovana, que também está se recuperando da cirurgia. Toma em tuas mãos toda essa família, em nome de Jesus. Que o Senhor tranquilize o coração dos seus familiares. Agora eu oro pela Elaine e oro também pelo César, Pai. O César está com aquela enfermidade que precisa de tratamento, precisa de exames. Que o Senhor vá à frente preparando o teu filho. E tranquilize o coração de sua esposa, dos seus familiares. Nós entregamos nas suas mãos. Em nome de Jesus nós confiamos em Ti. Confiamos em Ti a vida do Cláudio, a vida da Claudete e de sua filhinha. Ó Pai amado, que o Senhor restaure totalmente estas pessoas em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe a cada família que nos acolhe neste momento. Que a graça e a paz seja com cada um. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos esse tempo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te pedimos. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão. Um grande abraço a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor. E até breve estaremos novamente ministrando a palavra de Deus a cada pessoa. Deus abençoe.